Fala, investidores! Aqui é o canal da Cavalaria Investimento e aqui você aprende sobre educação financeira, investimentos e economia. E hoje eu estou animado para fazer esse vídeo porque é um vídeo que com certeza acaba chamando mais a atenção do pessoal, né? Que o pessoal fica mais animado. Que hoje eu vou falar porque a gente deve se preocupar com a nossa aposentadoria, né? Isso com relação à nossa parte financeira, que é uma das coisas que mais preocupa o pessoal, né? E vou mostrar para vocês que é possível, poxa, a gente fazer uma aposentadoria investindo pouco, né? E vou passar ali também um site que foi disponibilizado aí, que tem disponível na internet, para a gente calcular e ir brincando ali. Poxa, e se eu pegar e colocar mais R$ 100, investir R$ 100 a mais por mês? Quanto que eu vou ter daqui 10, 15 anos, entendeu? E então é um vídeo muito legal, acho que vale muito a pena. Eu acho que é um vídeo que o pessoal vai acabar mais gostando, né? E que chama mais atenção, tá bom? Então vamos lá para a nossa apresentação. Então, vou continuar falando aqui, como é um dos primeiros vídeos do canal, vou estar focando aqui mais na parte básica sobre educação financeira, certo? E aí, vamos lá. Por que devemos nos preocupar com a nossa aposentadoria? Isso, lembrando, com relação à parte financeira, né, que é o foco aqui do canal, tá? Olhando esse gráfico aí, esses gráficos, a gente vai entender o porquê que a gente deve se preocupar com isso, tá? Então, explicando o gráfico daí, a gente primeiro vamos olhar para esse gráfico da esquerda, né? Então, na base ali da pirâmide, a gente tem, no meio da pirâmide, a gente tem a faixa etária das pessoas, né? E essas barrinhas são a quantidade de pessoas que têm com essa idade, por exemplo, nessa pirâmide da esquerda, em 1980. Então a gente vê a base muito maior. Então a gente vê uma quantidade de pessoas jovens muito maior e olhando o gráfico aqui a gente vê que tem muita criança nascendo e tem poucos idosos, né? Isso aí que acontece, pessoal. Isso aí é a situação ideal ali para o INSS. Por quê? Porque acaba tendo muita gente trabalhando e pouca gente recebendo o benefício do governo da aposentadoria. E aí a conta fecha, certo? A conta fecha. Porém, conforme os anos vão se passando, então a gente pega a pirâmide da, do meio, que é a pirâmide do ano de 2000, a gente já vê que a situação já mudou. Que o quê? Já aumentou a quantidade de idosos, é, aumentou mais ainda a quantidade de adultos ali perto de 55, 50 anos, e ali a gente está tendo, começando ali na base, pode ver que começou a diminuir a quantidade de pessoas nascendo, pessoas jovens, né? Pode ver que vai começando a afunilar, e aí começa a ter o problema ali para o INSS, que se a situação continuar dessa forma, você já vê que continua com um formato mais ou menos de pirâmide, né? A pirâmide, tá, a gente consegue ver o formato ali no primeiro gráfico, aqui ela já vai se desfazendo esse formato de pirâmide, aí já começa a ter um problema, né? Quando começa a sair desse formato de pirâmide, a gente começa a ter problemas, né? E a gente vê aí no gráfico da direita, que é o gráfico de 2020, bem recente, a gente já vê que a situação já ficou bem mais complicada. Então, tem muito mais pessoas idosas, bastante gente ali chegando na idade para se aposentar com 55, 50 anos, e vocês verem que a pirâmide começou, a pirâmide, né, já não é mais pirâmide, e está começando a ficar uma coisa reta. E aí a gente tem esse problema no INSS, que a gente vai ver o porquê causa um problema no INSS já nos próximos slides, tá? Então vamos lá. Então, essa pirâmide aí, ela começa a ficar nesse formato diferente, né? Começa a perder esse formato de pirâmide por causa disso aqui, né? Então, na época dos nossos avós aí, os nossos avós às vezes tinham 9, 10, 13 filhos. Então, o que acontecia? Tinha pouco adulto, né? Poucos idosos, para muita gente nascendo. E aí, porém, conforme vai se passando os anos, nossos pais, por exemplo,
Às vezes tiveram dois, três, eu no caso sou filho único, por exemplo, então meus pais só teve um, e aí começa a começar a perder, a pirâmide começa a perder aquele formato lá, e aí, conforme os anos vão passando, a situação vai piorando, porque as famílias, cada dia mais, elas querem ter menos filhos, né? Isso porque antigamente, quando a gente tinha ali eh, às vezes as famílias ali no meio rural, às vezes eles tinham filhos, mas poxa, tinha ali a sua fazendinha, ia lá e os próprios filhos ajudavam a plantar, e aí eles comercializavam esses produtos. Então, eu coloquei aqui que filhos era igual a trabalhadores, né? Então, a própria família ali ajudava a administrar. Quanto maior a família, mais gente para trabalhar. E, e, e como você às vezes tinha ali por mais que esteja uma propriedade pequena, você conseguia fazer a sua plantação. Hoje, como a gente está vivendo mais no meio urbano e aí cada dia mais a parte urbana está engolindo ali a zona rural, acaba que a maioria das pessoas na cidade não tem um terreno para plantar e não sei o que, não sei o que lá. Então, qual que teve a mudança? Então, antes os filhos eram igual a trabalhadores, né? Então, o pessoal ajudava ali na fazenda ou no terreninho que as pessoas tinham para plantar alguma coisa e era mais fácil sustentar esses filhos. Já hoje em dia, os filhos já viraram despesa, né? Então, hoje a gente não tem mais uma casa ali, principalmente o pessoal que mora no meio urbano aí, não tem uma casa ali com um grande terreno para plantar e tudo mais, então os filhos acabam virando despesa e cada dia mais está ficando mais difícil a gente se sustentar, principalmente num país igual o Brasil, né? E é aquele efeito lá, o efeito sem televisão de antes e o efeito com televisão hoje, que eu gosto de que o pessoal fica brincando aí, né? E vamos lá, pessoal. É importante a gente, ao falar de INSS, aposentadoria e tudo mais, é bom a gente vai precisar dessa tabela progressiva, né? Que é o quê? Basicamente, a porcentagem que vai ser recolhida ali do seu salário, para quê? Recolhendo essa porcentagem do seu salário, o governo já pega, já morde ali na fonte e já pega, a própria empresa já recolhe e aí já passa ali para o governo para o quê? Para pegar esse dinheiro que você está recolhendo, não vai ser guardado para quando você se aposentar, você receber esse próprio dinheiro que você guardou. Na verdade, não. Na verdade, o que acontece é o quê? A gente recolhe, o pessoal que está trabalhando hoje recolhe esse imposto, o governo pega lá para ele e ele pega esse dinheiro que você está recolhendo hoje, está indo já para os aposentados que estão recebendo hoje, certo? E aí, quando você se aposentar, o que vai acontecer? As pessoas que vão estar trabalhando é, na, lá na frente vão recolher e você vai receber através desse recolhimento que tiver no salário deles, né? E assim por diante, certo? Então, eu vou fazer alguns cálculos aqui para a gente ter uma noção, né? Para ter essa noção do problema, porque isso é um problema, né? Então, a gente vai utilizar essa tabela. Eu vou utilizar como base um salário mínimo, né? Que muita gente, a maioria da população, não tem um salário altíssimo aí, né? A maioria da população recebe um salário mínimo, um pouco mais, um pouco menos, um pouco mais, não muito mais do que isso, né? Então, vamos lá. Os cálculos que eu fiz aqui, né? É, então, um aposentado, gente, ele recebe no mínimo o quê? Ele recebe no mínimo R$ 1.518, que é o salário mínimo atual agora, no momento que eu faço esse vídeo, é o salário mínimo atual, 1.518, né? E o contribuinte, ele vai, como a gente viu lá no slide anterior, o contribuinte ele vai recolher, como ele ganha 1.518, ele vai recolher 7,5% sobre o salário dele. Então, vamos lá. Então, o aposentado ele recebe no mínimo 1.518, né? E o contribuinte ele vai recolher é, 7,5% do salário dele, né? Que é 1.518, certo? Então, fazendo os cálculos aqui, a gente pega 1.518, faz vezes 7,5%, vai dar o quê? 113,85. Logo, ele vai pagar para o INSS, vai recolher para o governo, a empresa dele vai recolher direto na fonte R$ 113,85 por mês, né? E aí, o que acontece, gente? Percebam que o aposentado ele recebe 1.518.
Porém, o contribuinte, ele não recolhe todo o salário dele, 1.518, né? Ele recolhe somente uma parte disso. Então, ele recolhe R$ 113,85. Então, uma, uma, um, um contribuinte não consegue sozinho pagar o, a aposentadoria de uma pessoa que está aposentada, né? E aí, a gente pegando e vamos ver quantas pessoas precisam para pagar o salário de uma pessoa que está aposentada? A gente pega 1.518, que é o salário mínimo que o aposentado recebe, e divide ali por 113,85, que é o que o contribuinte paga caso ele receba um salário mínimo, né? Que a maior parte das pessoas recebe um salário mínimo um pouquinho mais, né? E aí a gente tem o quê? 1.518 dividido por 113,85, a gente precisa de 13,33 pessoas, né? Como não tem como a gente ter 13,33 pessoas, ou a gente tem 13 ou a gente tem 14, então a gente tem que falar o quê? São necessárias 14 pessoas contribuindo, trabalhando para pagar a aposentadoria de uma pessoa que está aposentada, né? Então, aí a gente já começa a lembrar, voltar, a gente pode até voltar lá na pirâmide lá, e aí a gente começa a entender porque a gente começa a ter um problema ali no INSS dessa questão de ter muita gente aposentada e às vezes se tiver a mesma coisa de gente aposentada e a mesma coisa de gente trabalhando, a conta não fecha, né? Justamente por causa desses cálculos aqui que a gente fez. A gente precisa de 14 pessoas trabalhando para pagar o salário ali de uma pessoa que está aposentada, né? Então é muita gente, muita gente. Então é isso aqui, ó. Um aposentado precisa de 14 pessoas trabalhando para conseguir receber ali o seu salário, né? E hoje em dia já não é o que está acontecendo. O INSS, se vocês forem procurar aí, o INSS virou uma pirâmide, né? Como se fosse uma pirâmide financeira por causa disso, né? Se vocês forem pesquisar aí, o INSS, o sistema de previdência aqui do Brasil, ele tá no negativo, porque não tem gente suficiente para conseguir pagar o salário de todos os aposentados, certo? E a situação vai continuar piorando. E aí, tipo assim, gente, um cálculo que eu fiz aqui também, só título de curiosidade, a gente sabe também que, como a gente viu lá atrás na tabela regressiva, quanto mais a pessoa receber de salário, maior é a contribuição dela, né? E aí, o que, que eu fiz? Só de curiosidade, eu peguei, poxa, quanto uma pessoa precisa ganhar para a gente conseguir ter uma situação um para um? Um aposentado, para ele receber o salário dele, precisando somente de um contribuinte para conseguir fazer esse pagamento para ele. Aí que eu fiz. Então, o aposentado do lado esquerdo aqui, ele recebe 1.518, né? Como a gente vai precisar ter um salário muito alto ali para conseguir atingir esses 1.518 aí, reais para pagar para o aposentado, acaba atingindo a alíquota máxima ali de recolhimento do INSS, que é 14% sobre o salário dele, certo? Então ele vai ter que, esse camarada aqui do contribuinte, aqui da direita, ele vai ter que contribuir com 1.518. E aí eu fiz os cálculos, a gente vai precisar de que esse contribuinte ele receba de salário R$ 10.842,86, que multiplicado por 14%, a gente vai ter os R$ 1.518 que são necessários para pagar um aposentado. E aí, nessa situação, a gente consegue sim um contribuinte pagar o salário ali de um aposentado. Porém, a gente sabe que essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. O pessoal, quem recebe R$ 10.842,86 ou mais, é uma pequeníssima parte da população. Né? A maioria da população recebe muito menos do que isso. Então a conta não fecha. E vamos lá, pessoal. E agora entrando já nessa questão antes disso, uma coisa que a gente tem que alertar, que é o quê? Pessoal, como a gente está ali com esse problema aqui da aumento dos idosos e não está nascendo muita gente para conseguir repor e a gente conseguir ter essa proporção, um aposentado para 14 pessoas trabalhando, 14 contribuintes,
acaba que o governo vai ter que fazer alguma coisa para solucionar isso e pelo menos para diminuir o rombo, né? E o que eles vão estar fazendo, né? Então a gente já viu aí que cada dia mais já teve aí um aumento da idade mínima para se aposentar, né? Então o homem já está 65 anos, as mulheres no momento que eu faço esse vídeo tá 72 anos para se aposentar, a idade mínima, né? E o que o governo vai acabar fazendo? As pessoas, e pior, as pessoas com cada vez, a gente sabe que as pessoas com o avanço da tecnologia, da medicina e tudo mais, com as pesquisas, as pessoas estão cada vez mais vivendo mais, e isso aí agrava o problema, né? E aí o INSS, o governo vai acaba tendo que fazer? Vai ter que aumentar a idade mínima para se aposentar, então daqui a pouco vai estar 70, daqui a pouco 72, e às vezes tem gente que não chega a isso, né? E tem gente aí que até fica a vida toda assim, poxa, não vou preocupar com essa questão de financeira não, porque quando eu me aposentar, eu vou ficar tranquilo, eu vou viajar, não sei o quê, mas ela meio que esquece que um salário mínimo não dá para fazer nada, né? Principalmente você pagar aluguel, em grandes cidades, por exemplo, às vezes você só paga o aluguel e sobra um dinheirinho ali para comprar alguma coisinha e outra. Não dá, às vezes dá para pagar o aluguel, a água e luz só. Isso se você não tiver muita gente para sustentar, né? Se você tiver filho, aí já complica mais ainda. Então, pessoal, tomem cuidado com isso. Vamos começar a se preparar para a aposentadoria o quanto antes, né? É, se você já tem um pouco mais de idade, pois tem 30, 35, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de se preocupar com isso, ainda dá tempo de se aposentar investindo, dá tempo de se aposentar com um bom rendimento ali nos investimentos. E aí, quando se aposentar também, você vai ter ainda o salário da aposentadoria, então um acaba complementando o outro, né? Então, poxa, vamos começar aí. E pode ser acontecer de alguma hora o governo simplesmente, na pior das situações, o governo simplesmente falar, ó, pessoal, a gente, por causa da situação aqui que eu expliquei para vocês, é, e a gente viu aí no gráfico, o INSS não está dando conta de pagar a aposentadoria e a gente vai, às vezes, diminuir ali é, o valor que cada pessoa recebe de aposentadoria, ou então, que eles vão pegar e vão fazer? Eles vão simplesmente cortar a aposentadoria. Falar, é o seguinte, pessoal, não dá mais para pagar. Agora cada um por si, e às vezes você que contribuiu um bom tempo ali para a aposentadoria vai ficar sem, certo? Se você não tiver investimento, é, ferrou, certo? Então, pessoal, vale muito a pena, principalmente quanto mais cedo a gente começar a se preocupar com isso, melhor e maior vai ser o rendimento lá na frente dos investimentos para a gente se aposentar, certo? E vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. O segredo, então, pessoal, é o quê? Começar cedo, né? O tempo é o nosso maior aliado quando o assunto é investimentos, né? Temos que ter ali paciência, humildade e perseverança. Paciência, porque demora um pouco, principalmente se a gente, igual a maioria da população brasileira, recebe pouco, então não dá para colocar rios de dinheiros ali em investimento, às vezes é 100, 200, 300 reais por mês, né? Humildade, tem que ter humildade, né? Tem que saber que você não sabe de tudo, tem que estar sempre pesquisando, se atualizando sobre essa área de investimento, educação financeira e tudo mais. E você tem que ser persistente, né? Persistente e de toda vez ali, todo mês e estar ali, ó, investindo regrado. Às vezes pode acontecer, gente, de acontecer algum imprevisto, né? A gente acabar não dando para aportar aquilo que a gente gostaria, aportando um pouco menos, ou deixando de aportar, ou então um mês ali acabar pegando ali os rendimentos um mês ou 2 meses por causa de algum problema financeiro que a gente tenha, né? Mas a gente tem que continuar persistente ali depois de resolver esses problemas, continuar investindo para conseguir ter um rendimento bom lá na frente, tá? Então, aqui eu apresento para vocês a fórmula de juros compostos, né? Que é montante, que é igual a capital vezes mais a taxa de juros elevado ao tempo. E aí, pessoal, o que é legal de a gente ver isso aqui? Porque eu estou falando isso aqui. Eu não gosto de matemática, eu sou ruim em matemática, você vem com essas fórmulas e tudo mais. Isso aqui, gente, é só para vocês verem, prestar atenção numa coisa. Poxa,
entre o capital, os juros e o tempo, é, o que, que vai fazer meu capital pegar e ter o maior impacto no meu capital? Será que é o capital inicial que eu vou pegar? Aí, o capital inicial é o quê? É aquilo que a gente vai pegar já de início. Eu vou pegar R$ 500 e vai ser meu primeiro aporte ali nos investimentos. Os juros é a taxa de juros que a gente vai receber por estar aplicando aquele dinheiro, por estar emprestando aquele dinheiro, ou por estar comprando uma ação, por estar comprando um fundo imobiliário. E o tempo nada mais é do que o tempo que ele vai ficar aplicado. De todos isso, qual é o mais importante? O tempo, a taxa de juros ou o capital inicial? O que, que vai fazer a maior diferença na, na, na multiplicação do nosso capital? Aqui eu já respondo para vocês, é o tempo, porque ele é o fator que está elevado, né? Se a gente pegar, mudar o capital inicial, mudar os juros, vai fazer uma diferença? Com certeza. Mas se a gente pegar e investir por mais tempo, aí vai fazer uma diferença gigantesca, né? E a gente vai ver através desse gráfico aqui, né? Então, se a gente, para explicar para vocês, então aqui é um juros compostos aí de 10% investidos ali por 20 anos, né? E qual foi o capital que o pessoal investiu aqui nessa situação, nesse exemplo? R$ 1.000, certo? Investiu R$ 1.000. E aí, o que a gente tem? A gente tem o juros simples. Por quê, pessoal? Tem a questão do juros simples, tem a questão de juros compostos. O juros simples quer dizer que o quê? Os juros ele vai rolar somente sobre os R$ 1.000, que é o dinheiro principal e é, 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 por mais que tenha acontecido ali de render dinheiro, os juros não vai render sobre esse dinheiro que já rendeu. Ele vai render só sobre o valor principal que você colocou, que é R$ 1.000. Então você vê que o investimento cresce, cresce, mas cresce, poxa, muito? Não, por quê? Juros simples só incide sobre o valor principal que você colocou, que no caso aqui é R$ 1.000. Já os juros compostos, pode ver que ele acaba cada vez mais multiplicando seu capital muito. Por quê? Porque ele é juros sobre juros. Então, apesar de você ter investido ali R$ 1.000 só, quando ele render, quando render alguma coisinha, os juros ele vai pegar e vai incidir tanto pelo valor principal que você colocou, tanto aquele valor que rendeu também. Então, os juros compostos, poxa, o pessoal fala que é a oitava maravilha do mundo, e realmente, isso se não tiver contra você, né? Se você pegar os juros compostos contra você, que é quando você pega um empréstimo, faz um financiamento e os juros está rolando contra você. Isso aí também é válido. Da mesma forma que o juros compostos faz seu patrimônio subir muito, ele faz sua dívida subir muito também. Então tomem cuidado. Utilizem, busquem utilizar o juros compostos a seu favor, não contra você, porque dependendo se você pegar e fizer uma dívida muito grande e não pagar, os juros compostos vai multiplicar essa dívida vertiginosamente. Vertiginosamente. Beleza. Consegui falar. Vertiginosamente. Beleza? Então tomem cuidado com isso, mas juros compostos ao seu favor é muito bom, é muito bom. Beleza? Então, aqui, gente, só de título de curiosidade, aqui é um gráfico que mostra o patrimônio ali do maior investidor aí do mundo, né? Que o pessoal tem como referência. Ele é um investidor lá dos Estados Unidos. Ele começou como, tá, pessoal? Ele começou ali investindo, comprando uma ação, duas ações. Ele, na infância dele, ele vendia Coca-Cola, ele entregava jornal e hoje ele tem aí 80 bilhões de patrimônio. Só para vocês terem uma noção, aqui embaixo a gente tem 1 milhão. 80 milhões é essa quantidade de zeros aí que vocês viram, conseguem ver aí em cima. É muita grana. E o cara, pessoal, não começou é, é, ganhando muito, investindo muito, ele foi de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, ele foi multiplicando o capital dele e aquele esquema, ele começou cedo, né? Que é o mais importante, ele começou cedo. E aí ele foi cada vez investindo mais, comprando mais, e hoje ele tem 80 bilhões, né? Isso não é uma pessoa só no mundo inteiro que conseguiu fazer isso? Não, tem diversas pessoas aí que se você parar para pesquisar, que chegaram no milhão, que chegaram
hoje tem 10 milhões e, pessoal, dinheiro faz dinheiro. Dinheiro faz dinheiro. Depois que o mais difícil, gente, é você começar. Depois que você começa, atinge os seus primeiros 10 mil, os primeiros 100 mil, a probabilidade de você chegar no milhão é muito grande, porque o, o dinheiro faz dinheiro e os juros compostos, quanto mais patrimônio você tem, mais ele cresce, mais ele cresce, tá? A gente viu aí nessa situação aqui de trás que isso é verdade, tá? Então vamos lá. E olha que interessante, né? A gente está falando aqui de aposentadoria e vamos dizer que o seguinte: e se não fôssemos obrigados a recolher a contribuição do INSS e pudéssemos, com o dinheiro, nos preparar financeiramente para a aposentadoria por conta própria? Vamos dizer que hoje em dia, pessoal, o governo ele pega e obriga, ele é obrigado, a empresa é obrigada a, antes de pagar o nosso salário, eles pegam e mordem um pedacinho e já entrega para o governo para ele é, colocar ali no INSS para ser pago para os aposentados que estão aposentados hoje em dia, né? Mas vamos dizer que o governo pegasse e falasse, não, vocês não são obrigados agora, vocês hoje não vão recolher, e aí, mas só que aquele esquema, eu também não vou pagar a aposentadoria e vocês vão se virar para fazer essa aposentadoria por conta própria, né? E aí, qual as informações que a gente tem então? Então, vamos fazer alguns cálculos. A idade mínima para se aposentar hoje, no momento que eu faço esse vídeo, que é 2025, a idade mínima para se aposentar, homens 65 anos, mulheres 62. O salário mínimo hoje em dia está 1.518, né? E a gente já viu lá na tabela regressiva que quem recebe 1.518 acaba tendo que recolher ali 7,5% sobre o salário, né? E aí, vamos lá, vamos dizer que vamos calcular, vamos ver agora o tempo de contribuição que a gente demora. Vamos dizer que a gente começa ali a trabalhar aos 18 e vai se aposentar aos 65. E mulher começa aos 18 e trabalha até os 72 anos. Então, no caso de homens, a gente pega 65 menos 18, a gente dá 47 anos de contribuição. No caso da mulher, 62 menos 18, a gente vai ter 44 anos de contribuição, certo? A gente não pode utilizar ali 47 anos de contribuição, nem 44. Por quê? A gente não vai trabalhar direto dos 18 aos 65. Às vezes acontece a gente perder o emprego, ficar um mês, 2 meses, 3 meses desempregado, né? Então não é justo a gente pegar e considerar 47 anos e 44 anos para a mulher, né? Então vamos fazer o seguinte: em vez de usar 47 para o homem, vamos utilizar 40 como base de cálculo e no caso da mulher, vamos utilizar 37 anos, tá? Como base aí de cálculo, tá? E aí, a gente, para calcular, a gente vai utilizar a calculadora financeira, tá? Essa calculadora financeira não é produção minha, tá? Essa calculadora financeira foi disponibilizada ali pelo Raul Sena, né? Ele tem um canal lá, Investidor Sardinha. Já quero agradecer ele aqui por disponibilizar essa ferramenta para ele. Tem um dos vídeos dele que ele fala autoriza a gente a utilizar essa ferramenta ali para calcular. É uma ferramenta muito legal. Quero agradecer até o Raul Sena aí, se algum dia ele vê esse vídeo, né? É, que é muito legal. Então vamos lá abrir a calculadora financeira. Está disponível ali na internet. Você pode usar quantas vezes você quiser, tá? É só procurar no Google ali calculadora da liberdade financeira. Vai estar lá. Eu vou mostrar o site aqui agora para vocês darem uma olhada, tá? E peguem e sigam lá o Raul Sena também lá no YouTube. Tem muita coisa sobre educação financeira também. O canal dele é muito legal, tá? O canal do Investidor Sardinha, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, esse a calculadora de aposentadoria, né? Que foi disponibilizada pelo Raul Sena, né? Que tem um canal lá, Investidor Sardinha, tá? E aí, como é que a gente faz aqui para fazer os cálculos? Aqui, poxa, pessoal, é muito bem simples, tá? Que a gente tem que fazer? A gente aqui, ele já pergunta pra gente, quanto você ganha por mês? Aí eu vou colocar aqui, um salário mínimo, 1.518. Quanto você já tem investido? No caso aqui, vamos dizer que a gente vai sair do zero, não tenho nada investido.
com quanto de patrimônio você quer se aposentar? Vamos dizer 600 mil, tá? Qual a porcentagem que você vai, do seu salário que você recebe, quanto que você vai investir? Vamos dizer que a gente, lembrando que a gente vai pegar aquele 7,5% que o governo recolhe do INSS, né? E aí, qual a sua idade atual? Vamos dizer que a gente tem 18 e com quantos a gente deseja se aposentar? No caso aqui eu coloquei 58, por quê? Porque a gente tem que considerar aqueles anos lá que a gente vai acabar ficando desempregado e tudo mais. Então, em vez de colocar 65 anos, eu vou colocar aqui 58, que eu vou tirar os anos que eu, por exemplo, ficar desempregado. Alguns anos eu vou ficar desempregado, entendeu? Alguns meses e tudo mais. Então, vou colocar 58 anos aqui. No total vai dar 48 anos, é aquilo que a gente combinou lá atrás de calcular. A rentabilidade total dos investimentos que a gente vai ter, dá para colocar aqui uns 10%, é factível, não é uma coisa impossível de fazer, principalmente aqui no Brasil, que às vezes a taxa de juros está alta. Por exemplo, hoje, no momento que eu faço esse vídeo aqui, a taxa de juros está 15%, então a gente consegue só de deixar o dinheiro parado lá, emprestar para o governo, ou deixar em alguma conta remunerada lá, a gente consegue mais do que isso. Então 10% uma rentabilidade alcançável, né? É claro que, tipo, no decorrer de vários anos, essa taxa de juros que a gente tem agora de 15%, ela muda, né? Ela às vezes fica abaixo de 10%, mas na média dá para a gente fazer assim com os nossos investimentos, estudando um pouco de investimentos, dá para a gente ter uma rentabilidade aqui de 10% ao ano, tá? E quanto você pretende gastar por mês quando você estiver aposentado? Vamos dizer que a gente quer manter ali os mesmos 1.518, que é o que a maioria da população recebe quando se aposenta. E aí a gente clica aqui em calcular, aqui ele já fala, ó, parabéns, você já atingiu sua meta de aposentadoria com os investimentos atuais. Você conseguirá deixar uma herança para os seus filhos, né? Você poderá gastar R$ 1.518 por mês e ainda deixar uma herança de 1.867.000, né? R$ 119,56. E aqui, deixa eu até aumentar para vocês, facilitar a visualização. Você se aposentará com R$ 631.907,14, e isso é o quê? Aportando apenas R$ 113,85, né? Se você pegar 1.518 e fizer vezes 7,5%, você vai ver que vai dar R$ 113 reais. Então, você investindo apenas R$ 113 reais, você consegue se aposentar ali com 631 mil reais, né? E aí, essa herança aqui, pessoal, só para explicar para vocês, é caso você pegue e utilize apenas, às vezes vai acontecer de render mais do que esses 1.518 reais. Isso aqui, essa herança que você vai deixar, se você, considerando uma expectativa de vida média de 72 anos, você vai deixar isso de herança caso você não utilize todo o dinheiro que render, né? Que você só utilize R$ 1.518 por mês, né? Mas você, se você quiser, você vai poder gastar R$ 5.000 sem o seu dinheiro acabar, certo? Então, poxa, muito mais do que aqueles 1.518 que a gente que o INSS paga para a gente, né? Então, se a gente pudesse pegar e fazer isso, ó, governo, não quero que você cuide da minha aposentadoria, não. Eu vou pegar esse dinheiro que você ia recolher e vou investir por conta própria. Ia render muito mais, você ia conseguir ter muito mais dinheiro, um rendimento muito maior do que da aposentadoria lá de R$ 1.518, né? Mas aquele esquema, tem um problema também, gente. Se o governo autorizasse isso, porque é obrigatório hoje em dia, porque acaba, pessoal, que se o governo autorizasse a população a fazer isso, você pode escolher, eu cuido da sua aposentadoria, eu recolho e o dinheiro vem para mim e eu cuido, ou você pega e conta e se vira, eu não vou pagar sua aposentadoria e você se vira para fazer os investimentos aí, guardar dinheiro, não sei o que você vai fazer. Para ter uma aposentadoria sua, mas você vai fazer por conta própria. O governo tem que obrigar a população a fazer isso, porque às vezes ele ia falar, tá, faz por conta própria. E a pessoa ia pegar esse dinheiro e ia acabar gastando. E aí, ela na frente, ela ia acabar ficando sem aposentadoria, sem renda, e
vai acabar lá na frente dando um problema para a sociedade e também para o governo, porque a quantidade de pessoas de morador de rua vai aumentar muito, né? Se hoje em dia que o pessoal pega e recebe aposentadoria, a gente já tem uma quantidade grande, principalmente nas grandes cidades, de morador de rua. Imagine se a gente fizer isso, né? O pessoal recebendo aposentadoria já tem muita gente em situação de rua. Imagine se o governo autorizasse isso, né? E aqui ele fala pra gente, ó, você passou da sua meta em 31 mil, que era o que a gente colocou uma meta ali de se aposentar com 600 mil, a gente consegue que está conseguindo se aposentar com 631 mil, né? É, E aí, pessoal, você pode, igual eu falei para vocês aqui, fazer quantas vezes você quiser, quantos cálculos aí você pode brincar. E se eu pegar, é bom fazer uns cálculos aqui de tipo, e se eu, é claro que é, nem todo mundo tem a idade, tem 18 anos, né? Então você vai ter que colocar aqui sua idade atual, por exemplo, eu tenho 25 anos. Aí vai ter que jogar aqui e fazer esses ajustes, e ver. Aí você consegue brincar. Eu acredito que a taxa de juros você deva manter, mas aqui você pode alterar todos os outros valores, né? E aí você consegue ver, poxa, o que, que eu tenho que fazer para conseguir me aposentar sei lá, para ganhar R$ 2.000, R$ 3.000, entendeu? E aí você consegue aqui brincando, né? Pessoal, e o pessoal que já tem um pouco mais de idade, tem zero dinheiro investido, poxa, pessoal, não tem problema. Por mais que você, poxa, eu quero me aposentar ali e ganhar R$ 5.000 por mês, igual tá aqui nessa situação. Se você fizer todos os ajustes aqui e não der para você conseguir esses 5 mil reais de aposentadoria por causa que você já está começando meio atrasado, não tem problema, pessoal. Pega e investe mesmo assim, porque se você não conseguir atingir a meta de 5 mil, você pelo menos consegue atingir a meta de 4, 3, 2, entendeu? R$ 1.000 que seja já ajuda, entendeu? Já vai fazer falta lá na frente. Tem muita gente que, pessoal, que pega e fala, se ou eu quero tudo ou eu quero nada, entendeu? E aí chega lá na frente e fala, poxa, é mesmo, se eu tivesse investido lá atrás, se eu não tivesse sido ganancioso e hoje eu estaria pelo menos recebendo R$ 500 das minhas aplicações, ou R$ 1.000, entendeu? Então, pessoal, apesar de você às vezes estar começando tarde, tá com 55 anos e quer se aposentar com 65, poxa, não deixa de investir, por mais que eu não vou conseguir atingir o meu objetivo, hoje em dia eu não ganho o suficiente para investir um valor maior, né? Aqui você pode pegar e também aumentar de 7,5 para 10, para 12. Não adianta você pegar e colocar também 80%, que aí acaba ficando. Você não vai conseguir executar, né? Você ganha R$ 1.518 e você quer investir 80% do seu salário? Não tem como, entendeu? Não tem como, porque você tem seus custos de vida, entendeu? Mas aqui você consegue alterar o valor, a quantidade que você investe, você consegue alterar o seu salário. Às vezes você tem 18 anos hoje, você está recebendo 1.518, mas tem que lembrar, gente, que conforme a gente vai se especializando, a gente consegue empregos melhores, consegue um salário melhor. Você não vai, poxa, ficar com. Se você se preparar, e correr atrás, você não vai ficar recebendo um salário mínimo pro resto da vida, certo? Você consegue ali aumentar o salário e ir aumentando o seu salário, você não precisa nem aumentar a porcentagem ali que você vai é, tirar do seu salário por mês. Você apenas aumentando o salário, esse 7,5% já vai aumentar, entendeu? E aí você altera aqui, sei lá, vamos alterar para R$ 2.000 aqui. Você clica em calcular aqui, ele já vai pegar e já vai calcular. De 600 mil já aumenta para 800 mil. De R$ 5.000 que estava antes, já aumenta para 6 mil que você vai poder gastar por mês, certo? A herança já sobe para 2 milhões, né? Então, pessoal, aqui essa calculadora é muito legal e você consegue ir ajustando para conseguir atingir o seu objetivo. Mas lembrando, não conseguiu, não, você vê aqui que não vai conseguir atingir o seu objetivo, não tem problema, investe mesmo assim. Se você conseguir 500, R$ 1.000 a mais já está ótimo, entendeu? E, pessoal, essa ferramenta aqui tá à disposição, pessoal, tá? Só pesquisar aí, se o pessoal quiser, eu vou colocar o link aí, o endereço
já para o pessoal pegar e já colar no navegador e ir, mas se quiser também pode pesquisar no Google aí, calculadora da aposentadoria, que já vai, um dos primeiros aí vai ser esse site aqui do Investidor Sardinha, que o Raul Sena fez e disponibilizou aí pra gente, tá bom? Então, poxa, é uma ferramenta muito legal, dá para brincar com vários minutos aí e estudar várias possibilidades, dá para passar para o pessoal da família também, é muito legal, tá, pessoal? E aqui, gente, vamos dizer, eu fiz uma outra simulação aqui para a gente ver, com as mesmas, praticamente com as mesmas coisas, com o mesmo salário, zero patrimônio investido atualmente, mas eu coloquei para, vamos dizer que a gente queira juntar 1 milhão, né, se aposentar com 1 milhão. Aqui eu aumentei de 7,5% para 12% da nossa renda, tá? É, a idade aqui eu mantive a mesma, a rentabilidade também e o quanto que a gente quer receber também, o mínimo, né? E aí, ó, fazendo isso, só de aumentando aqui, gente, de 7,5 para 12, a gente já vê que a gente já consegue atingir o nosso milhão. E aí, aqueles 5 mil lá já vira 8 mil. A herança já vira 3 milhões que você vai deixar para os seus filhos, certo? Então, pessoal, essa é uma prova aqui que vale a pena você pegar e dedicar todo o mês ali. Por exemplo, aqui nesse caso aqui, investir R$ 182,06, né? É, por mês para conseguir ter uma aposentadoria boa, né? Fora que se você fizer isso, você ainda vai ter a aposentadoria do governo também. Então, pessoal, vale a pena. Você não, essa história de você ter que investir muito dinheiro para conseguir ter uma aposentadoria boa, que investimento é só para pessoa rica, que você nunca vai conseguir ficar milionário recebendo um salário mínimo, e você consegue. Basta você ter ali é, fazer sacrifício desses cento e poucos reais aqui por mês e investindo constantemente para conseguir chegar no seu milhão e ficar ó, tranquilo, entendeu? Eu também, gente, eu também lá atrás, todo mundo fala que é impossível, é difícil ficar rico e não sei o que, não sei o que lá, mas gente, depois que a gente começa a estudar investimentos, faz dá uma brincada aqui nessa calculadora de aposentadoria aqui, a gente vê que é possível, entendeu? É possível. A gente precisa do quê? De tempo, né? Se não tiver muito tempo, a gente tem que buscar ganhar um pouco mais para quê? Para investir um pouco mais para chegar, entendeu? Se você não tiver tempo, você tem que pegar e investir um pouco mais. Se você tiver tempo, você já está mais tranquilo e precisa investir menos dinheiro, né? E é isso, pessoal. É possível conseguir uma aposentadoria muito boa, né? Sem investir muito dinheiro, tá? Então a calculadora de aposentadoria está à disposição aí. Vão lá no canal do Investidor Sardinha, que é o Raul Sena. É, vão lá no canal dele, que o canal dele é muito legal. Para quem não sabe, eu acho que tem uma foto dele aqui, ó. Tem aqui a foto dele. É um cara que também que saiu ali lá de baixo, certo? Um cara super humilde. E vale muito a pena também ir lá e seguir o canal dele. E tem muito vídeo legal também, tá bom? Então vamos voltar lá agora, vamos voltar lá para a nossa apresentação, tá bom? Então, pessoal, só para a gente concluir aqui, não quero me estender muito, busco fazer uns vídeos mais rápidos, simples e fáceis para vocês, né? Mas só passando uma conclusão aqui. Então, vocês viram aí que é possível é, investir com pouco dinheiro, né? Eu já, nos outros vídeos anteriores, já falei para vocês, é possível investir, tem vários investimentos aí que você não precisa colocar 1.000, 2.000 reais de uma vez, coisa de 10, 20, 30 reais já consegue investir. E eu acabei de mostrar para vocês que é possível, poxa, a gente conseguir chegar no milhão, chegar no meio milhão, investindo um pouco de dinheiro, né? E, pessoal, vale muito a pena. É claro que, tipo assim, mesma coisa que eu falo nos outros vídeos, é uma coisa simples, mas não é fácil, né? Você tem que ter persistência ali de pegar o dinheiro e investir todo mês, ter essa constância, ter esse objetivo. É, mas depois que você começa a ver o dinheiro rendendo ali, você fica mais animado e depois o mais difícil é o começo, né? Depois que você consegue colocar os seus primeiros 1.000, os primeiros 2.000 e depois o juros compostos vai fazendo o trabalho dele e aí você fica mais animado e mais vontade de investir porque você vê o patrimônio crescendo e vai vendo o patrimônio
seu patrimônio investindo dando resultado, entendeu? Então, pessoal, com- peguem e invistam, né? Invistam, vale muito a pena. É, quanto antes vocês começarem, melhor, igual eu mostrei para vocês. Se você já está com, poxa, 30, 35 anos, ainda dá tempo, certo? Ainda dá tempo. Se você tiver 50 anos, ainda dá tempo. Às vezes você já ganha um pouquinho mais. É igual eu falei para vocês, é melhor você investir agora do que ficar com esse pensamento de tipo, ah, não vou atingir meu objetivo, então não vou fazer, não investir nada. Ou é tudo ou é nada. Poxa, se você conseguir é, R$ 500 por mês quando você se aposentar a mais, pô, já é um bom dinheiro, entendeu? Não precisa ter 5 mil, 10 mil recebendo todo mês, entendeu? Não tem essa necessidade, né? Se você tivesse tempo, seria bom, né? Mas como já você já está com 50, 55, já fica mais complicado. Então, e é bom também pegar a calculadora lá de aposentadoria e fazer esse cálculo também, porque tem muita gente que pega, ah, não, eu estou com 18 anos, tá muito cedo para me preocupar com a aposentadoria agora, não vou começar a investir agora não. Quando eu estiver lá com uns 30, 35 eu faço. Eu começo a me preocupar com isso. Porém, você já perdeu vários anos aí, e se você colocar lá, tirar 1, 2, 3, 5, 10 anos, você vai ver a diferença que vai fazer no seu patrimônio lá na frente, entendeu? Então, brinquem com a calculadora financeira, façam várias simulações, que vocês vão ver que o tempo é crucial para a gente conseguir fazer um patrimônio grande lá na frente, tá? Pessoal, não vou me alongar muito. é, a intenção do vídeo aqui é um vídeo curto para passar o conhecimento o mais rápido possível. Espero que vocês tenham gostado. Vou estar aí publicando mais vídeos aí mais para frente, no decorrer dos dias, no decorrer das semanas, tá? E é isso, não vou me alongar mais. Cavalaria Investimento, aqui seu investimento tem força. Valeu!